Boa tarde, meu nome é Diego Puerta, eu sou diretor-geral da Dell no Brasil, a empresa líder no segmento de tecnologia no mercado brasileiro. Como é difícil, de fato, o acesso aos equipamentos, né, dada a renda média brasileira, ele é mais alto, é mais difícil do que em países desenvolvidos, a gente vê isso no grau de adoção de tecnologia, e isso, infelizmente, Beth, vai causar um problema enorme daqui para frente, que é a questão a exclusão digital, porque hoje, ou seja, entre os diversos benefícios que a tecnologia nos traz, seja mobilidade, trabalhar de qualquer remoto, qualquer lugar de forma remota, novas profissões surgindo, elas estão acessíveis para quem tem esse acesso. A diferença que a gente pôde constatar de crianças que conseguiram manter algum suporte educacional de forma conectada e os que não, é um impacto muito grande. Isso vai impactar seriamente o desenvolvimento. Então, esse é um tema que preocupa muito nós, como empresa, nós, como cidadãos responsáveis, ou seja, como é que a gente pode fazer como empresa para auxiliar na inclusão digital, porque isso vai causar um impacto de produtividade muito grande para o país. Nós vamos ter hoje, a gente chega a ter, por exemplo, falando de 12, 13 milhões de desempregados, enquanto na área de tecnologia nós temos 400, 500 mil vagas de alto valor de remuneração não preenchidas por não encontrar profissionais qualificados. E a gente não consegue formar, e a demanda está crescendo. Com tudo isso que eu falei da aceleração da tecnologia, a gente vai ter mais vagas. Mas se a gente não conseguir formar, nós vamos continuar tendo uma população que não vai ter acesso a essas oportunidades. Isso é péssimo. Péssimo para a produtividade do Brasil, péssimo para a economia. Então, acho que com essa agenda, a gente tem falado bastante com o governo, com a iniciativa privada, temos feito as nossas ações de forma privada também para tentar fomentar a inclusão digital, porque a gente acredita que ela é muito impactante, não apenas no longo prazo, mas no curto prazo também. Eu acredito muito no poder da tecnologia em aumentar a produtividade. Produtividade significa progresso, progresso é desenvolvimento, gera oportunidades. Então, acho que é um ciclo positivo que tende, sim, a aumentar a demanda por pessoas, inclusive abrindo novas oportunidades, mais serviço, mais cobertura. Então, assim, eu vejo de forma positiva, eu não vejo a tecnologia substituindo o homem, eu vejo ela facilitando, ajudando a tomar melhores decisões, sendo mais eficientes, ou seja, eventualmente, óbvio, vou dizer que, não vou ser cínico dizer que não exista, seja substituição, sim, existe, a tecnologia evolui e traz progresso em áreas eficientes, porém, por outro lado, tem uma demanda enorme. Imagina para o desenvolvimento dessas máquinas, dessas soluções, para criar os parâmetros de uma fábrica digital, vai precisar de pessoas, vai precisar de mais engenheiros. Então, ou seja, a dinâmica do trabalho em torno disso muda e muda bastante. Ela se torna maior, mais sofisticada, mais bem remunerada também por causa disso. E por que eu falo que talentos ou pessoas é uma preocupação grande? Porque nós vamos precisar de pessoas capacitadas para nos auxiliar nessa jornada de transformação que está acontecendo. Então, existe hoje, ou seja, uma disputa por profissionais capacitados. A gente está vendo isso no mercado, ou seja, a pandemia ainda ampliou as fronteiras. Trabalho remoto não é novidade para a Dell. Eu já tenho a minha unidade de trabalho remoto, meu home office, fazem mais de 20 anos que eu trabalho de alguma forma. Não tinha nem banda larga naquela época. A gente já tinha. Só que hoje, ou seja, você pode contratar pessoas onde você quiser. A gente já está fazendo isso para poder achar os profissionais qualificados. E isso vale também, ou seja, empresas de fora do Brasil contratando no Brasil por causa da nossa capacitação. O Brasil, apesar de tudo isso que eu falei, dos números de vagas, a gente é um centro muito bem percebido globalmente. Tanto que
um dos 4 centros de desenvolvimento globais da Dell está aqui. Hoje a Dell tem mais de 1.500 funcionários no Brasil fazendo desenvolvimento de soluções para a Dell Global. Somos um centro de excelência. Então, me preocupa como é que a gente vai manter esse desenvolvimento até para poder suportar esse crescimento todo que vem pela frente com a aceleração da tecnologia. A tecnologia passou a ter um papel muito, muito grande mesmo. Ou seja, e não apenas os devices, ou seja, o desktop, notebook, servidores, ou mesmo os smartphones que você comentou, né? Ou seja, mas toda a infraestrutura, as empresas precisaram investir. Então, houve uma aceleração muito grande ao longo desse processo. Então, o consumo de tecnologia como um todo, e não apenas os produtos, aumentou de forma significativa. Para quê? Tornar as empresas competitivas, em muitos casos até era a diferença entre manter a empresa operacional ou não durante a pandemia. Então, acho que a tecnologia teve um papel importante e esse foi um movimento que veio para ficar. A gente acredita que isso vai continuar de forma muito sólida daqui para frente, ou seja, teve uma aceleração. E você comentou do fato da questão dos dispositivos de acesso, né? A gente falou de fato, houve o que a gente chama uma ressignificação do PC. E essa ressignificação do PC ela foi acelerada durante a pandemia por vários fatores. Primeiro, porque todo mundo, de repente, passou a ter que ser produtivo de casa, tendo um equipamento de produtividade. Ou seja, o PC é personal computer, ele é individual. E você, de repente... eu não digo que o smartphone concorria com o notebook. Eles são equipamentos complementares. O que ele concorria era com orçamento limitado, ou seja, o Brasil ainda é um país pobre, os produtos são importados, tem uma taxação alta, muito atrelada ao câmbio, eles têm um valor elevado e eles disputavam um orçamento. E como o smartphone se tornou uma ferramenta muito útil num país como o Brasil, de dimensões territoriais, e ele é um equipamento mais perecível, frágil, a rotatividade, o refresh deles era maior do que o PC, porque ele traz uma mobilidade, você tinha acesso às informações. Mas no momento de ser produtivo, o PC realmente é o dispositivo adequado, isso ficou constatado, então a gente voltou a ver números grandes de crescimento do PC no mercado, uma demanda alta, não apenas pelos dispositivos, mas também por infraestrutura. Então, foi uma jornada que continua, de alguma forma, bastante acelerada. O Brasil é um país que usa muito tecnologia. A gente pode ver, ou seja, vamos fazer só uma pequena retrospectiva. Quando talvez um dos primeiros países, ou talvez o primeiro país grande a utilizar home banking de uma forma de larga escala, ou seja, os processos de digitalização que o Brasil tem. Hoje o Brasil é o segundo, terceiro país em qualquer uma das grandes mídias sociais. A gente tem um grau, é o principal mercado de várias empresas de internet. Então, o Brasil é um país onde a tecnologia tem uma rapidez de adoção muito grande, mesmo tendo muita gente que ainda não tem acesso. Acho que tem uma série de fatores que são importantes. Primeiro, o Brasil é um país muito grande, dimensões continentais. Mas a gente não tem a infraestrutura logística que os Estados Unidos têm, por exemplo. E com o mundo da tecnologia, você resolve o gap se você opera por tecnologia, é mais fácil que operar no mundo real por causa das limitações de estrada, porto, tecnologia. Então, ou seja, você criou uma plataforma interessante, até mesmo que fomentou a adoção de tecnologia. E a adoção da tecnologia não necessariamente com educação, com os cuidados corretos, tá? Então, acho que assim, cybersecurity, eu vi que você tem até um entrevistado seu que falou que a educação é importante, é fundamental, porque não adianta ter melhor ferramenta se as pessoas não tiverem o treinamento, a capacitação necessária para identificarem o que é uma oportunidade de phishing, de ransomware, para tentar atacar. E com esse novo modelo de trabalho, ambiente distribuído, como trabalhando de qualquer lugar, servidor na cloud, servidor desabilitado, poucas questões de segurança. Então, aumentou a superfície de ataque, ficou mais fácil
atacar, e também a legislação, ou seja, para um malfeitor, hoje, se ele vai no trânsito com uma arma para assaltar alguém, ele tem toda uma série de implicações de riscos que são muito menores fazendo um mal feito online, porque isso aqui ele não pode nem ser preso em flagrante, porque é estelionato. Então, ou seja, a gente tem que encarar o crime digital de uma outra forma. Então, tem uma mudança da legislação, tem a questão de educação pelas brechas que as pessoas deixam, mesmo as empresas que não entendem ainda o real impacto do crime cibernético, ou seja, quando sai uma notícia no jornal, saiu de várias empresas que eu conheço muito bem, ou seja, dos ataques, todo mundo fica meio assustado, não sabe o que fazer, o que eu faço, o que eu tenho que fazer, que software eu tenho que comprar, como é que eu me protejo. Então, é todo um processo que nós auxiliamos nossos clientes, que passa por educação, prevenção, detecção, gerenciamento, e o mais importante de tudo, ou seja, eu brinco, as pessoas, vários empresários, pessoas que me conhecem, será que a minha empresa tem risco de ser atacada? Não, ela não tem risco de ser atacada, ela está sendo atacada. Tem risco de algum ataque ser bem sucedido, e aí você tem que entender como é que vai fazer. Assim, todos nós somos atacados de alguma forma, seja um SMS com o carro que você ganhou, o sorteio, a tua conta que está com... todo dia. Na empresa é idem. Ou seja, então, acho que a gente precisa... A educação é um fator muito importante. E não tendo uma legislação que dê tratamento adequado, fomenta ainda mais. O crime cibernético precisa ser tratado como crime, não como golpe. Eu acredito muito no potencial, ou seja, da biometria. Todos os nossos principais equipamentos já vêm com os dispositivos habilitados, então eu uso diferentes interfaces de biometria num mesmo equipamento, por exemplo. Né? Então, eu tenho impressão digital, eu tenho a câmera. O problema, muitas vezes, eu tenho que anotar em algum lugar de vez em quando, depois eu preciso trocar de senha, mas a biometria é muito bem-vinda, porque ela traz um nível de controle e eficiência muito alto. O risco de senha realmente, ainda mais no contexto que a gente vive, ou seja, quando a gente está falando de cybersecurity, é muito simples, ou seja, quando a gente for investigar o que está por trás, hoje na Deep Web é muito fácil ver hackers oferecendo dinheiro para funcionários insatisfeitos de empresas que estão reclamando para poder ter uma janela para poder acessar. Isso basta o quê? Ter acesso à senha. A biometria, isso não seria tão simples assim, por exemplo. Então, ou seja, por exemplo, o submundo do cybersecurity se alavanca em cima da fragilidade da questão das senhas. Eu acredito muito na questão de biometria, uso bastante essa minha câmera, eu adoro, eu só sento aqui, pum, abre todo o meu computador, sem preocupação nenhuma, no meu notebook quando eu estou fora também, então no meu próprio smartphone. O Brasil não é um país simples de se operar. Ponto. Assim, nós fizemos um excelente trabalho em entender a dinâmica de operação do mercado brasileiro, o que nos possibilitaria ser competitivo, a escala, investimento, ter a fábrica própria, a cobertura. A gente conseguiu equacionar essa complexidade, mas eu continuo dizendo que não é simples. Uma série de regulamentações, processos, competitividade, que com política mais simples para facilitar a vida do empresário, das empresas, simplificaria e talvez evitaria. Eu não preciso ir muito longe. Na nossa própria indústria, existem alguns grandes concorrentes globais que não operam na correta dimensão de sua participação global. A participação deles no mercado brasileiro é mais tímida do que eles têm globalmente. Então, ou seja, o Brasil, de fato, não é um país simples. Nós tínhamos, ou seja, desde o começo da nossa operação, um compromisso de longo prazo com a nossa jornada. Conseguimos, de fato, desenvolver um bom conhecimento do modelo operacional do Brasil, operamos bem e continuamos investindo e crescendo na nossa operação. Tá? Então, a gente acredita que isso
é uma fortaleza, a gente conseguiu entender como adicionar valor através da nossa fábrica, tem sido uma vantagem, nós não vamos abrir mão disso, pelo contrário, a gente só está expandindo, crescendo, mas eu concordo que não é simples operar no Brasil. Simplificar a vida, ao processo operacional das empresas seria bastante importante para a gente manter a indústria brasileira, seja as empresas que querem, nas internacionais que querem operar no Brasil, como é o nosso caso, ou mesmo os empreendedores locais a serem mais competitivos no país e até mesmo exportar para a gente poder gerar mais divisas para o país, isso ajudaria bastante. Essa é uma pauta que nós, juntamente com a BIME, temos falado bastante junto ao governo, que acreditamos ser importante para a competitividade do Brasil como um todo. Você pode perguntar para qualquer empresa que tenha, qualquer multinacional que opere no Brasil e tenha operações em outros países. Eu tenho certeza absoluta que o time de Tax e Regulatory Compliance operando no Brasil, assim, vai ser um tamanho desproporcionalmente grande sobre a estrutura global. Ou seja, assim, esse é um exemplo claro, ou seja, de uma complexidade que a gente tem, assim, mas é desproporcional mesmo. Não é que assim, o Brasil é 3%, o time representa 5%, é algo assim, 30%, 40% do time global, porque é necessário para poder entender a política. E o mais difícil ainda é explicar isso para o time lá fora, como é que é, ou seja, esse é um exemplo. A questão da própria, acho que a gente teve um avanço muito grande na questão da legislação trabalhista, que foi um avanço importante, mas mesmo assim continua sendo complexo operar no Brasil, então, com a legislação. Então, a gente tem uma série de outros, o processo de importação. Então, a gente tem um conjunto de oportunidades que poderiam ser simplificadas para tornar mais fácil a vida do empreendedor. Então, tudo que fomentar empreendedorismo, desenvolvimento, a gente é muito simpático à causa. Uhum. Então, acho que são alguns dos exemplos que eu te dei, ou seja, essa questão de regulatória tax, ou seja, não apenas o tamanho, não é só pelo custo das pessoas, é que também a própria insegurança jurídica relacionada ao tema, que muitas vezes a gente vê casos importantes que impactam. Então, esses são exemplos de pontos que não estimulam mais investimentos. Eu não consigo te mostrar aqui porque ele está escondidinho ali, mas, por exemplo, meu novo notebook que acabou de chegar, ele tem uma série de tecnologias que foram desenhadas para esse novo contexto, onde estar conectado para fazer um vídeo de qualquer lugar é fundamental. Mas também tem a questão de privacidade. Por exemplo, a minha câmera, quando eu não estou usando, ela fecha por dentro, eu tenho sensor para garantir privacidade. Por outro lado, se eu me movo, ela me acompanha. E se alguém for olhar no meu notebook por trás, ou seja, eu tenho um segundo par de olhos olhando a minha tela, ela fica esmiuçada para a pessoa não ver. O áudio, ele capta a minha voz, e se tem o meu cachorro ou minha filha, que deve aparecer aqui daqui a pouco, fazendo barulho, ele supre o barulho e concentra no meu. Então, assim, esse desenvolvimento para melhorar a experiência do usuário, bateria mais longa, resoluções. Então, assim, o que pauta o desenvolvimento da Dell é a necessidade do cliente. E agora, acho que, por exemplo, a gente está falando do que vem de 5G, eu acredito muito no poder da transformação que o 5G vai oferecer. E quando a gente fala de 5G, a gente sempre associa a velocidade para fazer download e olhar filme. Esse é um dos benefícios, e eu não acho que é o mais importante. Vai ser legal a velocidade, mas hoje a gente já tem alguns dados, enfim. O principal ponto para mim é, primeiro, máquina vai falar com máquina de forma autônoma, e, ou seja, pode ter uma inteligência por trás facilitando as nossas decisões. Isso, para mim, vai ser fundamental. E o outro, ou seja, menos latência, tempo de resposta menor, e uma maior capacidade, ou seja, eu consigo cobrir mais equipamentos no mesmo espaço. Então, aquilo que a gente falou do carro inteligente, falar com o semáforo inteligente, ele se coordenar para melhorar o fluxo, o 5G vai viabilizar isso. Então, ou seja, é um exemplo que vai surgir de coisa que a gente nem imagina,
quando surgiu o mundo dos smartphones, ninguém imaginava que os hotéis seriam impactados por causa disso, ou os táxis, e de repente surgiram tecnologias. Eu acho que 5G vem muita coisa legal para facilitar, melhorar ainda mais a nossa vida através da tecnologia. De fato, esse exemplo que eu utilizei pode parecer algo bastante futuro, e talvez até esteja mesmo, mas tem muita coisa já acontecendo. Por exemplo, hoje nós estamos testando um piloto, junto com uma grande empresa brasileira e uma operadora de telefonia, de uma fábrica com uma rede privada de 5G, onde todo o processo de manufatura deles já tem equipamentos que coordenam entre si o trabalho através da tecnologia 5G, ou seja, fazem tornar a fábrica mais eficiente, mais produtiva. Então, assim, esse é um exemplo menos futurista, mas mais prático, que é onde, ou seja, a gente já está tendo tecnologia trazendo valor para os clientes, né? Um outro exemplo, a gente tem visto, está discutindo com uma operadora um projeto numa área que o Brasil é uma potência, que é o agronegócio, para otimizar a cobertura, a produtividade utilizando essas tecnologias. São exemplos imediatos de como a gente pode, com a adoção do 5G em larga escala, de fato, acelerar a adoção da tecnologia. Então, eu vejo, sim, uma série de exemplos, talvez menos tangíveis no primeiro momento, aos olhos do grande público, mas que logo mais vão estar trazendo benefício para todos nós. Qual